Caros amigos do canal Histórias Esquecidas, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal e hoje eu proponho-me algo diferente que eu nunca fiz antes. Tentar fazer uma história de Portugal completa, minimamente completa, uma espécie de resumo, para que quem nunca conheceu a história de Portugal, os nossos amigos que nos acompanham do Brasil, são muitos, graças a Deus, o meu abraço para todos vocês que gostam desta história rigorosa que eu trago para vocês todas as semanas. Então, para todos vocês que querem recordar ou querem conhecer a história de Portugal de forma resumida, eu trago um resumo para vocês, com os principais factos, as principais coisas que aconteceram. Claro, muito vai ficar por falar, já sabemos que sempre assim o é, mas tanto quanto possível eu vou trazer um resumo, ok? Então, se você aceita este meu desafio, vai já deixando de ficar o seu like, partilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para ficar sempre a par quando eu publico vídeos novos e, por último, não se esqueça de deixar ficar o seu comentário com dúvidas, ideias ou sugestões. Eu respondo a todos nos comentários. Não existe uma única data que possamos dizer que foi neste ano, neste dia que Portugal nasceu. A data mais aceite normalmente para esse tipo de conversa é a data de 25 de julho de 1139, quando Dom Afonso Henriques consegue vencer 5 reis muçulmanos na Batalha de Ourique. Ourique é uma cidade que nós não sabemos bem onde ficaria, porque embora a tradição nos diga que é Ourique do Alentejo, a verdade é que a Ourique do Alentejo fica muito dentro do antigo território muçulmano. Então não é muito provável que fosse. Alguns historiadores mais recentes dizem que talvez fosse Vila Chá de Ourique, ali perto do Eiria. Uma vez que a fronteira cristã estava em Coimbra, é bem mais possível, porque uma vez que eram pequenas excursões, normalmente não muito demoradas, nem muito estruturadas para aguentar tempos imensos, deveria existir uma cidade ou território cristão por perto. Por isso é que Vila Chá de Ourique é normalmente mais fiável, mas também não sabemos. A tradição realmente nos diz que seria Ourique, no Alentejo, ali no distrito de Beja. Seja onde seja, a verdade é que essa batalha foi muito importante. Dom Afonso Henriques consegue vencer os 5 reis muçulmanos e toda a Europa, todo o mundo cristão, passa a olhar para Dom Afonso Henriques com um respeito enorme. Mas no ano de 1185, Dom Afonso Henriques morre e é sucedido pelo seu filho Dom Sancho I, que tenta povoar muitas das terras de seu pai, mas também continuou sempre ali na expansão. Por exemplo, já Dom Sancho I consegue conquistar em 1189 Silves, embora também é verdade que depois vai acabar por perdê-la. Mas de qualquer forma, não eu, mas Portugal vai perder então Silves mais tarde. Mas realmente as conquistas para o sul não pararam. Todos estes reis continuaram sempre a conquista para o sul. Quem termina de conquistar o atual território português é o nosso rei Dom Afonso III, que no ano de 1249 estava a acabar de entrar como rei de Portugal, depois da deposição de seu irmão Dom Sancho II. E depois vou falar um bocadinho dele. Ele, quando chega, conquista as últimas cidades do atual Algarve, que já se chamava assim em boa verdade. A última até grande cidade que ele conquista é Faro, mas naquela mesma campanha ele conquista Faro, conquista Silves um bocadinho antes, conquista
ou é Porches. Porches era uma pequena fortaleza, mas muito estratégica e importante naquele período. Enfim, ele conquista o resto do Algarve. E a partir daí ele vai começar a usar o título de Rei de Portugal e dos Algarves. Rei de Portugal e do Algarve. Mas, como eu expliquei há pouco, o Dom Sancho II era rei de Portugal até 1248. Ano em que o Papa, a pedido de muitos nobres, de muito clero e de algum povo, retira Dom Sancho II do trono e faz aclamar Dom Afonso III, seu irmão. Ele é então retirado do poder e é classificado como Rex Inutilis, rei inútil. Eu viria a morrer alguns anos depois, já fora de Portugal, exilado fora de Portugal. Ele morre em Toledo, onde ainda hoje está sepultado. Inclusive, é o único rei português que está sepultado fora do território português. Mas mais reis se vão sucedendo até que chega Dom Dinis. É o marido daquela que ficou conhecida como Rainha Santa Isabel. Ele governa Portugal até 1325. Ele era filho deste Dom Afonso III. Ele se dedica à fundação do português, da língua portuguesa. É ele quem oficializa o português, é ele quem tem uma visão de futuro para o país em várias questões. Desde a tentativa dele parar o mar com a plantação do Pinhal do Eiria, como forma a assegurar as terras, como vocês estão a ver, já era um problema que vinha dali de trás. É ele também quem funda a primeira universidade, a Universidade de Coimbra. Então, é um rei muito importante para Portugal, por tudo aquilo que nos deu. Era um rei que governava, foi globalmente um bom rei, mas era um rei que estruturou Portugal para o futuro. Depois ele é sucedido por seu filho, Dom Afonso IV, que foi aquele rei responsável por executar Inês de Castro, um pormenor da nossa história portuguesa que ganhou fama em todo o mundo, com a história de amor entre Dom Pedro e Dona Inês. A propósito, Dom Pedro é realmente o filho de Dom Afonso IV. Ele manda executar então a Dona Inês de Castro em 1355 e por aquilo que se diz, ele morre com alguns remorsos de ter feito tal coisa alguns anos depois. Assume o seu lugar o rei Dom Pedro I, que ficou conhecido como Justiceiro, ou Cruel, ou também o Cru, como alguns lhe chamam. Ele foi responsável por estruturar a parte da justiça. Era um rei muito ligado à questão da justiça. E dele nasce Dom Fernando. Dom Fernando era filho da sua esposa legítima, Dona Constança. E o Dom Fernando, desde cedo, tinha muitos problemas de saúde. Ainda se casou, ainda deixou uma filha, Dona Beatriz. Mas quando ele morre, em 1383, Dom Fernando deixa um país à beira da Guerra Civil. Alguns, ligados mais à tradição, queriam que a filha sucedesse o pai. Mas o povo dizia, mas como é que é isto? Então, a filha vai suceder ao pai,
a Dona Beatriz, filha de Dom Fernando, está casada com o rei de Castela, Dom João I de Castela, e nós vamos perder a nossa independência. Então, o que aconteceu foi que muitos do povo, da baixa nobreza, do baixo clero, se levantam e entre 1383 e 1385 fazem uma verdadeira quase guerra civil. Não se pode chamar guerra civil porque, na verdade, a questão não era entre o povo, mas fazem uma crise sucessória. E no final de 1385, quem assume é Dom João I de Portugal, que ainda era filho de Dom Pedro, com a Dona Inês de Castro. O Dom João I teve para isto uma ajuda essencial. Dom Nuno Álvares Pereira, que inclusive mais tarde foi canonizado pela própria Igreja e chamado de Santo Condestável, mas Dom Nuno Álvares Pereira foi o grande responsável por vencer muitas das batalhas contra Castela. O Dom Nuno Álvares Pereira era um líder e um estratega impressionante. Ele sabia tirar da fragilidade do inimigo a sua parte melhor, usando as fraquezas deles contra eles próprios. Foi o que ele fez, por exemplo, em Aljubarrota, no dia 14 de agosto de 1385, quando o Dom Nuno vence a batalha e, ao vencer a batalha, ele garante a independência de Portugal. Mas ele apenas não venceu a batalha. Eram cerca de 30.000 castelhanos contra apenas 7.000 portugueses. E isso deu a Portugal uma base para o futuro. Em 1411 é assinado os Tratados de Paz. Dom João I, o mestre Davis, fica a governar Portugal. E em 1415, Portugal pode começar o seu período mais honroso, o seu período de maior glória, com a expansão marítima. Em 1415, ele tenta fazer a conquista de Ceuta e consegue, efetivamente, estrategicamente muito bem feita. Ele consegue cercar por terra e por mar. Então foi estruturalmente muito bem feita. Não vou detalhar todas as conquistas em África, seriam muito extensas, mas as conquistas em África vão continuar pelo menos por mais um século. A Dom João I sucede seu filho Dom Duarte, que estrutura Portugal não só como um grande país, mas em termos de educação, mesmo até com os nobres da corte. E assim os reis vão sucedendo até chegarmos a Dom João II, cerca de nem sequer 100 anos depois. Dom João II, ele governa Portugal no meio do século XV até final ali já do século XV. Ele morre em 1496, se não me falha a memória. Ele que era filho de Dom Afonso V, chamado por muitos como o Africano, por causa das suas conquistas em África. E Dom João II foi um rei muito importante. Ele estrutura Portugal para os descobrimentos. É no tempo dele que se começa a planear mais a sério
a viagem que haveria de descobrir o caminho marítimo para a Índia. É no tempo dele que se fazem descobertas náuticas interessantíssimas. E, segundo alguns dizem, foi ele quem começou a estruturar a viagem de Pedro Álvares Cabral para a descoberta do Brasil em 1500. Mas tanto o caminho marítimo para a Índia como a descoberta do Brasil já foram feitas no tempo do seu sucessor, Dom Manuel I, que foi chamado por muitos como o Venturoso, o rei que conseguiu unir a Portugal grande parte do mundo. No tempo dele, de Dom Manuel I, se descobre o Brasil em 1500 com Pedro Álvares Cabral. Se descobre finalmente o caminho marítimo para a Índia e tantas outras coisas que se descobrem naquele início. É no tempo dele que se consolida a Índia portuguesa, muito com pessoas como Afonso de Albuquerque e outros. É um rei realmente estrondoso. É um rei que, de facto, estrutura Portugal para o futuro das expansões. É o nosso grande rei das expansões e é o grande rei que faz o mosteiro de Jerónimos. Ele aproveita o lucro destas expedições marítimas e faz o mosteiro dos Jerónimos. Este mosteiro de Jerónimos era para ser um mosteiro dos frades Jerónimos, que eram frades da ordem de São Jerónimo. É também o rei que constrói e inicia a fazer a Torre de Belém. Independentemente disto, é um rei realmente muito bem sucedido. E ele dá fural a grande parte das terras portuguesas, de todas as vilas e concelhos, cimentando ainda mais a autonomia do povo com os forais. É realmente um rei importantíssimo para a nossa história comum. Em 1415 eu já tinha concluído grande parte destes novos forais. Ele é sucedido por Dom João III, que continua nesta senda, mas é um rei mais religioso, mais dedicado à piedade popular, e é ele quem instaura em Portugal a Inquisição, que haveria de ficar aqui em Portugal, embora com muito menos casos do que no resto da Europa, mas a Inquisição haveria de ficar aqui em Portugal até à Revolução Liberal de 1820. É importante dizermos esta parte. A Inquisição hoje tem muito má fama e tem muito maus pensamentos, porque também há pouco estudo sobre ela. Pouco estudo sério. Claro, não vou dizer que ela foi uma coisa muito boa, muito fantástica, mas dentro da época era um tribunal bem mais sério do que até os próprios tribunais reais. Os tribunais reais eram ainda mais duros, eram ainda mais implacáveis. Claro que isto não tira o fato de a Inquisição Portuguesa ter existido. O que eu apenas estou a querer dizer é que normalmente as coisas são exageradas. E também porque, enfim, nós hoje não podemos também, em boa verdade, olhar com os olhos de hoje para um século XVI, né? Onde a brutalidade era geral, não só em Portugal, mas em todo o mundo. Era o tempo em que na Inglaterra pessoas eram desmembradas, não é? Portanto, eram tempos brutais.
Mas então é Dom João III quem traz a Inquisição para Portugal. E os reis vão se sucedendo, eu estou a fazer um resumo muito mais rápido, claro, mas os reis vão se sucedendo até que no final do século XVI, no início do último quartel do século XVI, Dom Sebastião, o rei menino, como ficou conhecido, ele tomou uma decisão muito impensada, a conquista de Alcácer Quibir. Ele vai pessoalmente para essa campanha e morre, muito possivelmente morre em Alcácer Quibir. Poucos portugueses se salvam e quem lhe sucede no trono é o cardeal rei Dom Henrique. O cardeal rei Dom Henrique, que governa apenas 2 anos, até 1580 não faz grande coisa porque também não tem tempo de o fazer, e em 1580 está aberto um problema enorme, porque o rei morre e agora o que é que sucede? Era um cardeal, tinha sido dispensado dos votos há pouco tempo, não teve filhos. Aparecem vários candidatos, vamos chamar assim. Quem acaba por ficar como rei de Portugal é Dom Filipe I de Espanha e é sucedido depois por Dom Filipe II e Dom Filipe III. Quando disse Dom Filipe I de Espanha, eu na verdade em Espanha era Dom Filipe II. Eu disse primeiro de Espanha porque eu era espanhol, mas o que eu queria dizer é que era o primeiro rei Filipe espanhol para Portugal, não é? Pronto. E Dom Filipe I, globalmente, eu andava com Portugal sempre no pensamento. Muita gente não sabe, mas Dom Filipe I era profundamente português. Eu andava inclusive com uma cruz, isto pouca gente sabe, mas eu andava frequentemente com uma cruz no peito que tinha sido feita com madeira de um barco português, de uma caravela portuguesa que tinha sido afundada no Tejo, num naufrágio. Eu sempre a levava e, pelo que dizem, sempre rezava por aqueles que caíam no mar, por aqueles que morriam no mar, trazendo glória para Portugal. Eu era um rei profundamente amante de Portugal, a ponto que eu dizia um ditado português, aliás, um ditado português não, um ditado que depois ficou como ditado espanhol naquela época. Quem nunca viu Lisboa, nunca viu coisa boa. Era um rei, mesmo estrangeiro, que amou mais Portugal do que muitos reis portugueses. Ele é sucedido por seu filho, Dom Filipe II de Portugal, terceiro de Espanha, que globalmente não se dedicou muito a isso. Eu era um rei muito mais religioso, dedicou-se muito mais às questões de Deus e da Igreja e muito pouco às questões do Estado. Embora também se dedicou bastante ao Estado, mas não a níveis como o seu pai. E o Dom Filipe III foi um verdadeiro desastre. O Dom Filipe III foi um verdadeiro desastre porque ele quebra com praticamente todas as promessas do avô, porque o Dom Filipe I, para governar Portugal, ele fez muitas promessas nas cortes de Tomar, ele quebra praticamente todas. Isso causa revolta no povo, causa descontentamento no povo, que já por sua parte não gostava muito dos reis serem espanhóis, e em 1640, no dia 1 de dezembro, Dom João IV lidera um movimento que vem dar novamente a independência a Portugal. O movimento dos conjurados. 40 conjurados derrubam a dinastia filipina e instauram a dinastia de Bragança. E é esta a dinastia que vai governar Portugal
até 1910, até o último rei de Portugal, e é desta mesma dinastia de quem deriva Dom Duarte Pio, portanto, que seria o rei de Portugal hoje, se Portugal tivesse monarquia, portanto, ainda existe a família, descendentes da família real portuguesa. Eu, neste momento aqui, vou destacar 2 ou 3 fatos, não vou entrar muito na dinastia de Bragança, mas vou destacar aqui alguns fatos que não posso esquecer de forma nenhuma. Primeiro, o fato é o seguinte: é no tempo da dinastia de Bragança que acontece um dos movimentos melhores e mais artísticos do país. Tivemos aqui o primeiro movimento do estilo manuelino, não é? No tempo do rei Dom Manuel. E agora o estilo joanino, no tempo do rei Dom João V. Era o tempo do ouro do Brasil, era o tempo de profunda riqueza, e Portugal, nestes quase 50 anos de governo, não chega a isso, mas está perto, de Dom João V, ele instaura o estilo joanino, muito caracterizado por muita talha dourada, riquíssima talha dourada, caracterizado por igrejas profundamente ricas em termos de talha. Enfim, é quando o barroco português e o rococó ganham grande parte do destaque. É deste período, por exemplo, alguns monumentos que nós conhecemos bem em Portugal. A Biblioteca de Mafra, por exemplo, ou a Biblioteca da Universidade de Coimbra também, o Convento de Mafra, como um todo. É deste período, por exemplo, o Bom Jesus de Braga, entre outros. Embora o caso do Bom Jesus é um caso diferente, porque apenas há uma evolução, não é propriamente uma construção do zero, já havia outras coisas antes. É no tempo de Dom João V que ganha todo este destaque. E quando ele morre, em 1750, Portugal está de rastros financeiramente. E pior vai ficar no tempo do seu filho, quando em 1755 Portugal tem o terremoto de Lisboa de 1755, o pior terremoto da história de Portugal e, em boa verdade, da história do mundo. Até então. Então, é preciso agora reconstruir Lisboa. É preciso agora reconstruir toda a cidade de Lisboa. E aqui tem realmente interesse quem? O Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, que reconstrói Portugal, na verdade, Portugal em termos políticos e económicos, e reconstrói Lisboa em termos práticos. É uma figura importantíssima, não temos tempo hoje para falar muito dele, mas certamente vai ser algo de um vídeo no futuro aqui no canal. Vamos avançar mais um tempo e no início do século XIX, em 1807, Portugal é invadido por tropas francesas de Napoleão Bonaparte. Portugal é o único país que se sustenta, é o único país que consegue vencer Napoleão. E em 1820, no tempo ainda do rei Dom João VI, Portugal passa a ser uma democracia. A Constituição, a primeira Constituição, veio em 1822 e era de tal forma inovadora que mesmo a nossa de hoje em Portugal
em algumas circunstâncias é menos inovadora do que aquela. E que realmente aquela mesma surgiu de base para nós hoje termos a Constituição que temos. É muito baseada também da de 1822. No final do século XIX, Portugal assiste, ali por volta dos anos 60, 70 e até ao final do século, a uma modernização com a chegada dos primeiros comboios. E em 1910 a monarquia cai. Cai muito por culpa de um Estado português que estava imerso em grandes problemas. E, por último, como não esquecer a Primeira República. A Primeira República, em 1910, substitui então a monarquia. Não consegue cumprir grande parte das coisas que promete. E em 1926 até 1974 é instaurada uma ditadura em Portugal, liderada muito por António Oliveira Salazar desde 1933 a 1968, também faremos um vídeo no futuro sobre isso, e de 1968 a 74 por Marcelo Caetano. De 74 até hoje, Portugal vive uma democracia estável, onde, por muitos problemas que tenha, Portugal se pode orgulhar de ser um país com uma alma e uma antiguidade invejáveis. Em 1974 tivemos a liberdade. A liberdade foi restaurada em Portugal. E pudemos novamente, livres da guerra colonial que tinha começado em 1961, retomar o futuro. E este será talvez a nossa próxima história, quando daqui a uns anos contarmos o que foi feito a partir de 2026. Caros amigos, claro que muita coisa ficou por dizer, mas eu espero que tenha sido pelo menos um bom vídeo para vocês começarem a conhecer um pouco da história de Portugal. Eu sou Ricardo Veloso, fiquem bem, um forte abraço e até ao próximo vídeo. Tchau!